Bem, em primeiro lugar, como eu disse, nós estamos dando cumprimento a tratados internacionais de direitos humanos que já foram internalizados pelo Brasil, ou seja, aprovados pelo Congresso Nacional desde 1992. Em segundo lugar, nós estamos dando concreção aos direitos e garantias fundamentais do cidadão na medida em que qualquer pessoa presa deve ser necessariamente apresentada a um juiz em 24 horas. O juiz, então, poderá olhá-la nos olhos, ouvir suas razões e determinar se aquela pessoa que foi acusada de um ilícito deverá permanecer presa ou poderá responder o processo criminal em liberdade. Nós também temos um fator importante a considerar, que é a economia para os cofres públicos. Prender alguém que tem residência fixa, uma ocupação lícita, não possui antecedentes criminais e que praticou um ilícito de pequeno potencial ofensivo e, portanto, não apresenta qualquer risco para a sociedade, não deve ser preso. Um preso hoje custa cerca de R$3.000 para os cofres públicos. Eu dizia no início desta sessão que nós iniciamos este projeto de audiência de custódia em São Paulo em fevereiro desse ano, em caráter experimental. Já implantamos em todas as unidades da federação, as 27 unidades, e apenas implantando esse projeto nas capitais, nós já economizamos cerca de R$500 milhão, porque deixamos de prender quase 14 mil pessoas. Se esse projeto se desenvolver, e certamente se desenvolverá, ao cabo de um ano, tendo em conta que temos uma média de 50% de liberações, mediante condições, de liberdades condicionais, nós vamos deixar de prender 120 mil pessoas que não oferecem perigo para a sociedade, e economizaremos quase R$4,3 bilhões para os cofres públicos, que poderão ser investidos em saúde, educação, transportes e outros benefícios para a coletividade. Também, pelos nossos cálculos, deixaremos de construir 240 presídios, isso num ano. Ao custo de 40 milhões cada presídio, nós teremos uma economia de 9,6 bilhões. Então é muito importante, porque combateremos assim não só alguns malefícios graves com os quais ainda convivemos, como, por exemplo, a tortura e os maus tratos aos presos, mas também combateremos a superpopulação carcerária. Evidentemente, nós sabemos que existem diferentes realidades nos países vizinhos. O que ocorre é que estivemos em Washington recentemente, assinamos convênios com a Organização dos Estados Americanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que se mostraram entusiasmados com este projeto e aventaram a possibilidade de eventualmente apresentarem essa experiência brasileira para outros países da América Latina. Bom, evidentemente que quando o crime é grave, quando o agente é reincidente e oferece perigo para a sociedade, ele não terá o benefício da liberdade condicional. Ele será preso preventivamente e responderá preso o processo criminal. Há contrabando, que é um crime mais sério, há o descaminho, que muitas vezes é representado por sacoleiros que trazem pequenas mercadorias. Claro que isto é um crime, mas nem sempre este criminoso precisa ser preso exatamente porque não apresenta perigo para a sociedade. Ele pode perfeitamente responder processo criminal em liberdade, ele pode estar sujeito a outras condições, como por exemplo tornozeleiras eletrônicas, apresentação periódica a um juiz ou a proibição de abandonar a comarca. Eu creio que não há nenhum conflito da audiência de custódia com este evento que combate esses dois ilícitos sérios
com os quais o Brasil se defronta, que é o contrabando e o descaminho. Isto é apenas uma medida para descongestionar o nosso sistema prisional e realmente assegurar a todos os cidadãos, sejam eles presos ou não, os direitos fundamentais que estão arrolados na Constituição da República. Todos puderam presenciar esta sessão, que é uma sessão extremamente simples, é uma sessão que leva 5 a 10 minutos no máximo. E, na verdade, o que acontece? Ela facilita o trabalho do juiz, facilita o trabalho do representante do Ministério Público e também da própria Defensoria Pública, que está presente em praticamente a maioria dos casos, porque ele já tem contato com o preso, já conhece o preso pessoalmente, já examinou o processo, ainda que perfunctoriamente, num primeiro momento. Eu tenho a ideia, a concepção e, na verdade, a convicção de que, muito mais do que dificultar o trabalho dos juízes e dos operadores do direito, na verdade facilita, adianta muito daquilo que o juiz terá que fazer num futuro próximo. Nós já temos essa medida implantada em todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Portanto, em 27 unidades da Federação, mediante convênios com os tribunais de justiça e também com os governadores. É muito importante o envolvimento dos governadores, porque eles são responsáveis pelo transporte dos presos, pelas viaturas, pelas escoltas. No plano federal, nós temos também a participação do Ministério da Justiça. E mais ainda, temos o representante da sociedade civil, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, para garantir a mais absoluta transparência a esse processo. Porque o Judiciário brasileiro trabalha com a transparência e com a publicidade. Nós estamos hoje investindo na pacificação do país, essa é uma medida pacificadora, uma medida facilitadora de descongestionamento do Poder Judiciário, assim como também a conciliação, a mediação e a arbitragem. Nós temos hoje no Brasil cerca de 100 milhões de processos tramitando para apenas 17 mil juízes estaduais, federais, trabalhistas, militares e eleitorais. Portanto, nós precisamos procurar fórmulas alternativas de solução de litígios e de controvérsias. Então, a conciliação, mediação e arbitragem são exemplos dessas fórmulas e este exemplo que nós vimos hoje da audiência de custódia facilita muito o trabalho do juiz, porque é uma medida rápida e efetiva para prestar uma justiça mais célere.